Fala, fala pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Boa tarde já, né? Já passou o meio-dia, deixa eu só fixar o tema e nós já vamos iniciar aqui a nossa live. Feminicídio. Deixa, deixa eu procurar aqui. Bora lá. Vamos convidar aqui inicialmente, transmitir ao vivo com o Dr. Jorge. E vamos fazer o convite aqui para o nosso grande amigo Dr. Gessi. Dr. Gessi, por gentileza, envie o convite. Dr. Jorge, bom dia, boa tarde, né? Já passamos aí do meio-dia. Boa tarde, Thiago. Doutor Thiago, tudo bem? Como é que vai? Mais Joia, uma vez graças a aí Deus. quero agradecer aqui a oportunidade de estar participando dessa live aí, muito bacana. O tema é muito interessante, o tema é atual, tá em evidência e eu penso que é uma causa pela qual nós temos que militar por ela, né? Felizmente, a cada dia que passa, aumentam os casos, aumentam os eventos, e nós não podemos nos tornar reféns dessa situação. Agradecer mais uma vez aí a deferência, o convite. Muito obrigado, estamos à disposição, viu? Doutor, nós que agradecemos. Já enviei aqui o convite para o Dr. Gessi, estou aguardando ele entrar. Ele vai fazer, ele vai fazer parte desse bate-papo conosco. E antes Bacana. dele adentrar aí na nossa live, eu gostaria de deixar registrado aqui, eu assisti ontem sua live, sensacional. Não posso deixar aqui de registrar o fenômeno, o bate-papo bacanérrimo lá com o doutor o Rodrigo, né? Acho que ele não é advogado, ele é da segurança Não, pública, né? não. Na verdade, ele é capitão reformado do BOP, né? O capitão Rodrigo, nele foi inspirado o personagem Capitão Nascimento. Hoje o Rodrigo Pimentel, ele é escritor, ele é roteirista e tem adotado para a sua vida contar as questões da segurança pública através da arte. Inclusive, relatou para nós ontem que vai ser feito o lançamento de um filme agora, acredito que no mês de maio, né, que conta histórias das UPPs. De acordo com ele, uma iniciativa no contexto da segurança pública fantástica, mas acabou tomando outros caminhos por questões de natureza política. Mas ele vai contar essa história aí. Foi realmente muito bacana, uma pessoa muito legal. Agradecer a participação de todos que estiveram lá, foi muito legal, muito bacana. Show de Aê! bola! O nosso Chegando. Galvão. Não, tava louco aqui, de enviando aqui Bem-vindo, amigos! o nosso Galvão Bueno da live no dia de hoje. E aí, boa tarde, doutor Tiago, boa tarde, doutor Jorge. Ó, fiquei muito feliz com o doutor Jorge ter aceitado nosso convite, participar da nossa live. Eu estava aqui acompanhando você falando aqui, eu também assisti a live ontem com o doutor Rodrigo. Sucesso, foi muito bacana mesmo. E ó, tamo junto aí, viu? Obrigado, doutor Recife, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço pelo convite aí, estamos sempre à disposição. Então vamos Isso lá. aí. Doutor Jorge, a ideia é a gente fazer um bate-papo e encaminhar para você na condição aí de autoridade policial, principalmente para a galera que está nos assistindo. Tem uma galera muito grande, principalmente os acadêmicos que hoje optaram em fazer monografias na área, né, com o tema feminicídio. A gente sabe a crescente da violência em relação às mulheres, principalmente hoje, porque o Brasil adota aí o ranking. O Brasil está na posição de 5º lugar, né, no ranking aí de violências com morte relacionado a mulheres e que está sendo aí, que tem essa consequência agora da pandemia. Então nós vamos fazer aqui um bate-papo aqui sobre como que funciona os conceitos e principalmente o que esperar da autoridade policial no dia a dia aí, seja ela na condição de presidente do inquérito policial ou seja na condição do plantão, que muitas vezes aparece uma situação aí e nós gostaríamos de saber como que é feita essa interpretação para conduzir para um caso de femicídio, feminicídio, e aqui também a gente tem que abordar a Lei Maria da Penha, porque esses 3 pontos eles são meio que uma linha muito tênue
entre você abrir mão ali, talvez, de autuar uma pessoa em flagrante na Lei Maria da Penha, para partir para um feminicídio, talvez uma tentativa, né? Porque se ocorreu o evento morte, já vai direto para o feminicídio. E ali verificar essa questão do sujeito passivo, hoje, da vítima mulher, nessa condição de gênero, em que contexto que ocorreu, para saber diferenciar aí se se trata de femicídio ou feminicídio. Então, vamos lá. Eu e o doutor Gessi, nós combinamos nós vamos direcionar as perguntas ao doutor. Assim que você responder, se for o caso, a gente faz um comentário e depois o outro formula outra pergunta para não ficar, em razão de ser live, né, para a gente não ficar aí um atropelando a palavra do outro. Então, vamos lá, doutor Jorge. Gostaria primeiramente que o senhor já se apresentou, mas se tratando de live, talvez quem não o conheça, qual a profissão que o senhor exerce e como que é o dia a dia aí da delegacia, como delegado de polícia, na atuação aí de crimes relacionados à violência doméstica e futuramente aí, com o transcorrer da conversa, feminicídio. Na verdade, eu me chamo Jorge Caldeira, né? Sou delegado de polícia há 11 anos, atuando aqui no Vale do Aço atualmente, na cidade de Timóteo. Sou delegado na comarca de Timóteo, né? E falar de Lei Maria da Penha, para a gente é algo muito natural, porque, inclusive, lá na comarca de Timóteo, nós exercemos também a chefia da Delegacia de Mulheres. Antes de mais nada, doutor Gessi, é importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo que trata-se de um fenômeno social, né? O direito tem como finalidade seguir, né, e regular os eventos em sociedade, porque nós não legislamos sobre algo que não nos interessa. Porque aqui nós não temos legislação sobre como nos comportarmos na Lua, nós ainda não fomos para lá. O dia que nós for para lá, não vamos criar regra para isso. E como um fenômeno social, né, as questões envolvendo a Lei Maria da Penha, elas falam muito do relacionamento entre as pessoas. E lidar com o ser humano não é das coisas mais fáceis, né? Quiçá, né, dentro de um relacionamento, e isso ficou muito evidente agora com o advento da pandemia. Né? Os números envolvendo eventos correlacionados à Lei Maria da Penha simplesmente explodiram. Né? Por quê? Questões de natureza social passaram a influenciar, né, nessas relações humanas. E aí nós vamos dizer o seguinte, olha, as pessoas começaram a ficar muito mais perto e dentro de casa enclausuradas, as pessoas deixaram de ter acesso à sua rotina, trabalho, lazer, escola, academia, né? As pessoas passaram a ter uma dificuldade financeira um pouco maior do que invariavelmente nas famílias, né? Ou os dois, ou um dos dois componentes dessa relação acabaram por perder o emprego, ou tiveram a sua condição financeira por demais diminuída. Isso tudo gera um acirramento de ânimos, faz com que nós tenhamos mais eventos no contexto da Lei Maria da Penha. Por que o advento da Lei Maria da Penha? Na verdade, é bom deixar claro aqui, até já que nós estamos falando para uma comunidade mais jurídica, né, nós vamos tentar ser um pouco mais técnico. A Lei Maria da Penha, até pouco tempo, era apenas uma lei formal. Ela trouxe procedimentos especiais para a condição da vítima mulher. Né? Ela não trouxe direito material, ela não trouxe crime. Porém, no entanto, todavia, como a gente conhece o nosso legislador, eles resolveram recentemente enfiar um crime lá dentro da Lei Maria da Penha, que é o crime do artigo 24, do artigo 24, a linha A, né, que é o descumprimento da medida protetiva. Se foi bom ou ruim, se foi necessário ou desnecessário, isso aí é um outro questionamento. Fato é que todos os crimes praticados, mesmo dentro do contexto da Lei Maria da Penha, estão ou no Código Penal ou na legislação extravagante. Né? Porque nós temos aí as ameaças, as lesões corporais, as vias de fato, que estão lá na Lei de Contravenções Penais, e uma série de outros crimes. Importante dizer que, como fenômeno social, a lei resolveu dar um trato especializado a esse evento, porque ele, de fato, começou a incomodar a nossa sociedade. Né? Há 2 ou 3 semanas atrás, durante uma semana, nós tratamos do tema Lei Maria da Penha. E foi alvo de uma live com a gente discutir as questões psicológicas da mulher no pós-pandemia, ou
no viver da pandemia, né? E a doutora Lucimar, que é uma psicóloga, uma grande amiga, deixar aqui um abraço para ela, trouxe para nós o que é, no aspecto da psicologia, o advento desses casos de violência dentro do contexto doméstico. É, na verdade, um mudar de chave. Hoje, invariavelmente, nós deixamos de ter, na maioria das famílias, aquele homem, tá, macho alfa, o mantenedor, o provedor, o determinador das regras como chefe da família. Hoje, e a cada dia mais, as mulheres são as mantenedoras dos lares. Por quê? As mulheres, invariavelmente, têm muito mais competência do que nós. Elas são mais disciplinadas, elas são mais concentradas, elas são mais focadas. Prova disso são os concursos públicos. Hoje, um número muito maior do que 60% dos candidatos são mulheres. As mulheres estão tomando o serviço público, isso é uma realidade, porque elas são competentes para isso. E as mulheres, quando assumem a direção desses lares, subtraem desse homem, esse macho alfa provedor, essa posição que sempre foi deles, historicamente foi deles. Então o homem se vê destituído daquilo que, em tese, era a sua obrigação, de manter o lar, de prover a família e de se autodeterminar. Como na teoria não existe poder e nem espaço vazio, ele tenta recobrar esse espaço e esse poder que ele detinha por outro viés. E aí se iniciam as ações violentas. E diga-se de passagem, né, quando a gente traz aqui o tema, e eu quero dizer aqui para vocês que vocês foram absolutamente muito felizes em trazer a discussão sobre o feminicídio ou femicídio, né, é dizer que todos nós pensamos no fato grave, que é o feminicídio, que é a subtração da vida em decorrência dessa evolução das ações criminosas. Mas não começa aí, não. Isso começa lá, no tratamento desprestigioso, que evolui para um xingamento, que evolui para um empurrão, que vira um tapa, que vira uma agressão e que leva à morte. E a evolução é rápida, né? E as mulheres que se veem envoltas nessa realidade, nós aqui seremos defensores ferrenhos de uma postura. Denuncie, procure ajuda. E aquela história de que briga de marido e mulher ninguém bota por colher, conversa fiada. Você que é vizinho, que escuta lá o vizinho, olha, tendo entrever com a esposa, 190. Porque aquela mulher, ela não está sendo vítima de agora, ela já é vítima há muito mais tempo. Enfim, é um fenômeno social. Então, a evolução criminosa, a evolução das ações violentas, ela é muito rápida. E começa por esse contexto social, porque hoje os homens perdem o seu espaço dentro dos lares. Doutor Jorge, é muito importante você dizer isso aí, e concluir, vou passar a palavra ao doutor Gessi. Essa questão a gente, né, vem de uma sociedade patriarcal, né, em que os homens muitas vezes trataram as mulheres como objeto e, de fato, menosprezando a sua condição de mulher. Em razão disso, em 2015, nós vamos abordar aqui mais para frente, veio a bancada política e incluiu essa qualificadora do feminicídio com o objetivo de tentar criar-se uma punição maior para esse determinado crime. Juridicamente, o que nós queremos discutir, e se houver tempo nós vamos falar, é o quê? A qualificadora do feminicídio, ela surtiu o efeito desejado? Porque, vejam bem, aqui já falando com o público jurídico, no Código no homicídio qualificado, temos a qualificadora do motivo fútil, motivo torpe, que muitas das vezes era substituída pelo feminicídio. Então, assim, é uma pergunta mais para frente. O que a gente quer saber é o seguinte: o feminicídio resolveu o problema ou não? Porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha não resolve o problema. Complementando sua fala, que são os gatilhos de violência doméstica no dia a dia, as vítimas têm que se observar, e a gente verifica isso até na psicologia, são os comportamentos masculinos da relação no dia a dia. Às vezes a forma violenta de se abordar, porque as violências elas estão descritas lá na Lei Maria da Penha. Violência psicológica, patrimonial, sexual, verbal. Então, esses pequenos gatilhos é que futuramente vão nos levar ou a um feminicídio ou a um femicídio. Mas bem provável que será um feminicídio. Vou passar a palavra ao doutor Gessi e continuamos aí os nossos debates.
Então, achei muito feliz o que o doutor Jorge falou aí em relação à conquista das mulheres em todos os espaços aí. A título até de um exemplo, doutor, eu comentei um dia aqui no escritório, eu fui fazer uma audiência, até aí na comarca de Coronel Fabriciano, onde o doutor Tiago reside, né, e tem o seu escritório, e era uma audiência que só tinha eu de homem na sala de audiência, porque aí nós tínhamos aí, era uma magistrada, era uma promotora de justiça. Infelizmente, por sua vez, a pessoa que eu estava acompanhando era uma mulher e, por sua vez, também tinha as policiais penais. Ou seja, igual no concurso, como o senhor mencionou aí, magistrado, Ministério Público. Na época também, em Fabriciano, a delegada de Polícia Civil era a doutora Tereza, né? Doutora Tereza, isso Então, mesmo. é uma conquista do espaço mesmo. E já pegando o gatilho até da pergunta, que você já até começou a mencionar, então existe uma evolução, né? Porque o tema da nossa live hoje é um tema de feminicídio, mas não acontece geralmente um homicídio de cara, assim, né? Existe uma evolução. Você, como delegado de polícia, autoridade policial, aí, quando está, vamos supor, no plantão da delegacia, quando chega um caso, um flagrante, consigo palpar aí, verificar que aquela conduta, aquele caso ali em epígrafe, possivelmente evoluirá, talvez para umas agressões mais graves, chegar num feminicídio, Doutor, na sua prática? doutor, infelizmente as histórias se repetem, né? E infelizmente, ainda hoje, né, não é pequeno esse número de vítimas, né, que quando vêm conduzidas, né, ao Estado, né, às instituições policiais, ela ainda aqui pensa, mas eu acho que eu vou dar mais uma oportunidade. Mas aconteceu essa vez, ele não vai fazer de novo. Nossa, eu A lei conversei com ele. possibilita representar até com 6 meses, né? Então, Então, ela sempre, a vítima, muitas das vezes, ela pensa nos filhos. Ela pensa na vergonha que ela está sentindo. E como expor isso para a família, né? Ela pensa na vergonha que é para ela frente à sociedade. E, invariavelmente, ela dá essa segunda chance. E é a porta, né, aberta, é a porta escancarada para que essas sevícias continuem acontecendo. Como nós estamos aqui falando para uma comunidade jurídica, né, o doutor Tiago havia perguntado, tem resolvido o problema? Tem ajudado. Não tem resolvido, tem ajudado. Eu digo por quê? Quando a gente fala de direito penal, e nós que somos apaixonados por ele, nós temos que compreender, e aí muitos dos estudantes e aqueles que comigo se preparam, né, eu falo dos estagiários, eu sempre brigo muito com eles, falo, gente, se nós vamos estudar o direito, nós vamos estudar direito, não vamos brincar de estudar não, porque não vale a regra, porque a gente vive muito isso no mundo jurídico, né? Você ouviu falar da mudança da lei? Que o irmão do meu amigo, do padrasto do não sei quem, me contou que o Supremo julgou assim. Você leu a decisão? Se você não leu, não está valendo. Porque é aquele direito de ouvir dizer. A gente tem que contextualizar o motivo pelo qual houve o advento da Lei Maria da Penha e o motivo pelo qual outras legislações extravagantes vêm sendo mudadas. Nós temos que lembrar que no direito penal, na teoria do crime, nós começamos lá atrás com uma teoria causal clássica, que evolui para uma teoria neocantista, que chega a uma teoria finalista, né? Gera-se aí uma teoria social da ação, até evoluirmos para uma teoria funcionalista da ação de Clausen, Oxin e Guinther. Hoje, nós vivenciamos uma teoria finalista da ação com um viés funcionalista, porque é isso que o Supremo demonstra para nós nas suas decisões. Por que nós dizemos isso? Mas por que a teoria finalista da ação? Porque para o direito penal, o crime é toda ação dirigida a um fim. E aí, dentro do contexto do crime, nós temos que analisar dois elementos. O elemento subjetivo do tipo e o elemento teleológico do tipo. Porque aí nós falamos da vontade do agente e nós falamos da finalidade que o agente quer dar àquela ação. Dentro do contexto da Lei Maria da Penha, ou um pouco antes do advento da Lei Maria da Penha, o que se vislumbrou é que a legislação ora vigente não estava adequada ao momento que vivenciávamos para que ações
contra as mulheres, que já aconteceu antes, porque não começou a acontecer a Lei Maria da Penha depois que a lei foi criada, que a violência contra as mulheres já era uma realidade na nossa sociedade. A nossa sociedade passou a tolerar menos esse tipo de ação, por isso daí a necessidade de criar uma legislação específica, ou seja, gerar tipos específicos e gerar procedimentos específicos para essa situação. Daí o advento da Lei Maria da Penha, que traz procedimento, né, e agora o artigo 24 traz lá também um tipo, né, e a legislação veio sendo alterada pouco a pouco. Nós vamos lembrar que lá no artigo 129 foi criado o artigo 129, parágrafo 9º, que fala da violência doméstica. Outras legislações vêm sendo mudadas. O artigo 121, logo depois, também foi mudado para a inclusão do tipo da causa de aumento de pena do feminicídio. E assim outras mudanças virão. O que é fato é, essa realidade já ingressou no subconsciente coletivo da nossa sociedade. Pois hoje, os homens agressores sabem que responder a um procedimento da Lei Maria da Penha é grave. Funciona. A punição vem. O que ocorre é que nós ainda temos que trabalhar o elemento vítima para que as mulheres realmente se posicionem. As mulheres ainda pensam nos filhos, pensam na família, pensam na visão que a sociedade há de ter delas, mas elas têm que lembrar, elas estão sendo vítimas. E há muito tempo. Porque aquela mulher que é vítima do feminicídio, ela passou por um número sem fim de ameaças, um número sem fim de agressões, um número sem fim de privações. Porque, como bem disse o doutor Tiago, a Lei Maria da Penha ela traz a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. E eu quero dizer para os doutores aqui, a violência com a maior presença na nossa comunidade é a violência patrimonial. É a mulher que sai para trabalhar e quando ela ofere o seu salário, quem quer determinar o mando sobre aquela expensa é o marido agressor. Então, isso é uma realidade. Hoje na nossa comunidade, hoje na nossa sociedade, nós temos que dar apoio às mulheres para que elas denunciem. E vamos acabar com essa historinha de que não vai fazer mais, ele vai pedir perdão, ou então, né, eu digo para os senhores, eles vão muito à autoridade policial e pensam, doutor, dá uma prensa neles. Aqui nós não trabalhamos com prensa. Aqui nós trabalhamos com institutos legais. Ou a gente aplica a lei, ou não aplica a lei. Mas o elemento trabalhar essa vontade das mulheres para que, de fato, tomem providência é o que, de fato, é importante. Doutor Jorge, e você citou aí, muito bom pontuar que tem algumas mulheres nos assistindo, a questão da violência patrimonial. Quase não se vê nenhuma representação contra os seus companheiros em virtude desse tipo de violência, né? Você tem talvez a falsa ideia de que a violência doméstica ela é das ameaças até as agressões físicas, mas, como bem pontuou o doutor Tiago, existe também outros tipos de violência. Pode falar um pouco para nós sobre isso aí? É comum? Já chegou você já pegou algum tipo de situação desta? Doutor Jorge, patrimonial. Doutor Jorge, só fazer um complemento, até porque a gente só tem 1 hora e a gente quer explorar isso contigo hoje. Doutor Gessi sabe muito bem disso. Muitas vezes no dia a dia chega no nosso escritório a vítima, que é isso que você disse, ela acabou de ser agredida, faz uma representação, ela não tem um outro local para ir, ela sofre pressão dos familiares do agressor, então ela se vê numa situação com filhos, e ela fala o seguinte, bom, diante dessa pressão, se eu não for lá e tirar essa representação, porque ela sabe que muitas vezes a Lei Maria da Penha tem uma pena mínima de 3 meses, o cara vai sair um momento. Então ela fica naquela situação, vou manter a representação e não vou. Qual a orientação que você deixa para essas mulheres? Porque a gente, no dia a dia, vê muito, bate na porta do escritório e fala, doutor, eu quero tirar a representação. Então, a gente está vendo que a mulher está num ciclo de violência, muitas vezes a advocacia também se vê de mãos atadas, porque ela está querendo exercer um direito dela, entre aspas, né, sob pressão. O que acontece? O que eu acredito muito,
que efetivamente dá certo é o trabalho em rede, né? É a experiência que nós estamos tentando lá em Timóteo, que tem funcionado muito bem. Por quê? Quando a gente fala de um trabalho em rede, a gente fala de uma realidade protetora a essas mulheres. E aí entra a atuação do CREAS, do CRAS, do CAPS, da assistência, né? E aí vem aí, né? Assistência social do município, assistência psicológica do município, né? A parte da defesa dos direitos dessa mulher, aí entra a OAB Mulher, né? Que tem um trabalho fantástico. As subseções da OAB, elas têm um grupo de trabalho específico para enfrentamento à violência doméstica, para propiciar a essas mulheres assistência jurídica, para que elas saibam o que a elas é dado de direito ou não, né? O trabalho nosso como Polícia Judiciária, o trabalho da Polícia Militar, e aí ontem eu citei até na live com o Capitão Rodrigo, né, uma experiência que aqui em Minas tem dado muito certo, que é o trabalho da PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica feita pela Polícia Militar, né? Porque quando há o advento, né, de uma ação violenta no contexto da Lei Maria da Penha, é invariavelmente tirado um procedimento, né? Um inquérito, um expediente apartado de medida protetiva. Só que aí ficava a pergunta, e o depois? Porque segurança pública não se faz com papel. Segurança pública se faz com ação. E a Polícia Militar, como desenvolve em Minas Gerais um trabalho excepcional, implementou em algumas companhias, em alguns batalhões, né, essa polícia preventiva de prevenção à violência doméstica, que ela vai às famílias. Como está a realidade? Como é que está a situação? E o agressor retornou? Retornou para o lar? Retornou? Não retornou? Está obedecendo a medida protetiva? Então, assim, eu acredito que o trabalho em rede é que funcione. Com relação à pergunta do Dr. Gissi sobre a questão da violência patrimonial, com o passar do tempo, né, e aí eu digo, eu vou deixar claro e registrado aqui, que a nossa situação hoje em Timóteo, atendendo o delegado homem, atendendo mulheres vítimas de violência, não é o ideal. Porque nós, a todo custo, como Estado, temos sempre que tomar cuidado em não gerar um tipo de violência que se chama violência institucional. Porque é um absurdo pensarmos o seguinte: uma vítima de estupro, uma mulher, ela é obrigada a manter relação sexual com o seu companheiro, porque o companheiro acha que é direito dele ter relação sexual com ela. E ela, violentada, procura o Estado e aí ela vai parar na delegacia. E eu, como delegado, me pergunto, e aí, o que aconteceu? Eu não vou pedir para ela descrever essa cena. É uma segunda violência. Essa violência estatal, nós buscamos a todo custo evitar. Então, a realidade que nós vivenciamos hoje em Timóteo não é a ideal. O ideal é que tenhamos uma delegacia de mulheres para atendimento a mulheres, atendidas por uma delegada mulher. Por quê? É o que é razoável. Nós não estamos falando aqui de nada absurdo, é o razoável, né? Agora, detectar esse contexto da violência patrimonial, nós conseguimos, porque quando a gente, né, vai pegando experiência, você começa a conversar com a vítima, depois que ela relatou ali para a escrivã o que aconteceu, e aí você começa a fazer a escuta, porque a vítima ela quer ser escutada, porque ela não foi escutada por ninguém, né? Ela sofreu durante todo esse período uma série de serviços e não teve oportunidade de desabafar com Nem ninguém. confiava em ninguém também, né? Exatamente. E aí você consegue ouvir lá nessa escuta. Nossa, né, eu luto tanto, eu faço tanto pela nossa família, eu trabalho, eu saio cedo, eu deixo o café pronto, eu volto, eu faço o almoço, eu cuido das crianças, e aí o resultado do meu labor, eu não posso optar pelo dia que eu vou fazer uma compra no supermercado, porque é ele quem tem que determinar isso. E aí a gente detecta essa violência patrimonial, sabe? Então, assim, é um mito que tem que ser desconstruído. A violência patrimonial está presente, sim, ela existe, sim, nós temos que acreditar que ela... E temos que enfrentá-la, sim, porque as mulheres são vítimas disso todos os dias. Doutor Jorge, agora, tentando aqui, vamos adentrar mais ao tema aqui de feminicídio e femicídio, né? Fazer aí primeiro uma diferença do que seria o femicídio do feminicídio, para quem está nos assistindo, você entendeu? E depois também fazer o seguinte, tentar, na sua experiência como autoridade policial, como que você consegue detectar ali
o lhame ali de separação entre a pura, uma violência doméstica, uma lesão, ou que aqui dali já se faz aí uma tentativa de homicídio, que se trata de um crime mais grave, que a intenção do agente talvez era outra. Como mensurar o dolo do agressor? Por isso, quando a gente fala de dolo, e aí nós estamos aqui falando para o nosso grupo que é técnico, né? Eu fiz essa colocação sobre as teorias do crime, né? E a que nós efetivamente vivenciamos hoje, porque é o seguinte, quando nós migramos ali da teoria neocantista para uma teoria finalista da ação, há a transmutação do dolo da culpabilidade para o tipo, né? Lembrando que nós temos como elemento configurador da tipicidade, né, ação ou omissão, com dolo ou culpa, resultado material, nexo de causalidade entre essa ação ou omissão e o resultado, e a tipicidade material, propriamente dita, que é a ação ser causadora de lesão ou, ao menos, perigo concreto de lesão. Dentro deste contexto, lá da teoria finalista, esse dolo está no tipo. Esse dolo não está na culpabilidade. E o dolo do tipo é o dolo de finalidade. E aí, para aquilatar isso é muito difícil. Porque detalhe, quando a gente faz a escuta do agressor, né, a gente ouve dele lá, eu não aguento mais essa mulher me atrasou a vida, essa mulher sempre me traiu. A gente vê que o animus necandi, ou a intenção de matar, é pelo fato dela ser mulher. E aí nós temos o enquadramento do feminicídio, porque é o homicídio praticado contra a mulher na condição de ser mulher. Diferente do femicídio, onde nós temos o homicídio de uma mulher. Mas a condição não é por ela ter sido mulher. Seriam por outras razões. Entende? Então, assim, detectar esse elemento especializante, ou seja, esse elemento subjetivo do tipo, lá na aquilatação da tipicidade, é algo, por demais, muito complexo. Mas a gente faz uma digressão no histórico criminoso desse autor. Porque a gente não pode analisar a cena pela foto. Nós temos que analisar a cena pelo capítulo. Porque pela foto, nós só vamos ver o ato. E aí, quando a gente faz essa digressão, que a gente retorna lá no passado, aí a gente pega um histórico de registros de violência. A polícia militar é acionada porque o casal está em discussão 6 meses antes. A polícia militar de novo é acionada e vai ao local porque há uma nova briga. Aí, da terceira vez, a polícia militar é acionada porque a mulher foi vítima de lesão corporal. Mas ela vem à delegacia, faz uma representação e retira essa representação alguns dias depois. Aí depois nós vamos para um quarto evento, onde novamente esse casal é preso após uma briga em uma festa. E sempre os dois, né? Só evoluindo, né? Vai tendo uma escalada aí, né? E essa escalada, doutor, é rápida. A escalada é rápida. Então, eu digo, nós não podemos olhar a cena pela foto. Nós temos que olhar pelo capítulo. Então, vamos ver o capítulo todo para entender essa história? Porque se a gente olha a foto, é um homicídio comum. Não. Isso tem um histórico criminoso. Um histórico de violências contra a mulher pela condição de ser mulher desse agressor. E quando se chega ao óbito, né, ao femicídio, ao feminicídio, percebe-se que já era uma tragédia anunciada. Situação muito triste, porque quando nós não temos a atuação dessa rede de acolhimento, nós propiciamos que esse ciclo vicioso de violências ele progrida. Essa atuação em rede, né, e aí eu digo, atuação da Polícia Militar com a Polícia Preventiva de Prevenção à Violência Doméstica, atuação da Polícia Judiciária na apuração detida do caso, a apuração da advocacia, né, amparando essa mulher, né, esclarecendo a ela e propiciando a ela acesso ao que a legislação lhe permite, porque ainda é algo quase que risível isso, né, acreditarmos que hoje, século XXI, 2021,
a esmagadora da maioria das mulheres entendam ainda que quem dá o divórcio é o marido. Não, eu não consigo divorciar porque ele não me dá o divórcio. Isso não existe. Mas Nem em novela isso fala mais. nós estamos falando de século XXI, 2020. Nós não estamos falando aqui de século XX, não. Então, né, no boom da internet, no boom do Instagram, no boom do Facebook, essa informação ainda está no subconsciente das pessoas. E o senhor também tocou num ponto interessante, porque, né, o doutor Tiago é advogado, eu também atuo como advogado, nós dois atuamos mais na área criminal. Só que a atuação do advogado criminalista, ela não está restrita a somente atuar para o réu, para o agressor. Muito pelo contrário, eu particularmente, já aconteceu aqui no meu escritório, de várias situações, nós efetuarmos a representação contra o agressor. Primeiro, a vítima vem até nós, relata uma história e aí passa por aquela dificuldade, né, de estar contando uma história para um homem, né? Às vezes não é um advogado que tem aqui conosco. Então, pelo menos aqui no nosso escritório, a gente tenta trazer, nós temos uma advogada que trabalha com a gente, eu sempre trago ela para conversa aqui, para ela poder também estar ouvindo e a gente faz a orientação, né? Eu sempre explico o que a lei determina, os prazos, tudo certinho, que ela pode pensar sim, mas tem que ser uma questão eficiente, porque realmente a evolução é rápida demais e talvez, se ela chega aqui no escritório, volta para casa, o seu companheiro sabe que ela veio aqui tirar informações sobre isso, talvez pode ser a última chance dela. Então, deixar claro, né, doutor Tiago, que a advocacia criminal não atua somente para os agressores, nós também atuamos em favor das mulheres e fazer um registro a todos que a vítima mulher procura uma advocacia especializada. Porque, do contrário, assim como na advocacia ela vai encontrar objeções no atendimento, ela vai se tornar vítima novamente, porque o advogado, se ele não souber conduzir, tiver uma experiência, ele vai violentar ela novamente, porque ele vai ficar questionando ela acerca do que ela está dizendo. Como a gente sabe também que em muitas delegacias, não na delegacia do Dr. Jorge, mas tem muitas delegacias que o próprio policial, ou o policial civil, ou o policial militar na rua, às vezes começa a questionar a versão da vítima. Você tem certeza? Mas isso não pode ter ocorrido. Então a gente verifica que, em razão a falta de informação e a falta de uma equipe especializada para tratar com essa vítima, vem gerando novamente esse ciclo vicioso. Só para deixar um exemplo aqui para o pessoal, para ficar mais claro, teve algumas perguntas que foram nos enviadas. Dá um exemplo, doutor, por exemplo, de feminicídio e femicídio. Femicídio, o autor, ou até mesmo uma mulher, manda retirar a vida de uma outra mulher sobre uma disputa de tráfico de drogas. Ela não está ali expressamente relacionada ali à violência doméstica ou familiar, ou não existe um menosprezo ou discriminação à condição da mulher. A condição atual ali é disputa de tráfico de drogas. Doutor Gessi, ontem a gente conversando sobre isso. O feminicídio ele já volta ali dentro do lar, envolvendo aquela relação familiar. Aí, doutor Jorge, eu queria te perguntar o seguinte. Existe uma linha muito tênue entre uma tentativa de lesão corporal e depois uma tentativa de feminicídio. O que nós observamos na prática? Às vezes o agressor ele é autuado em flagrante na Lei Maria da Penha, inclusive é arbitrado para ele uma fiança. Ele não pagou a fiança, continuou preso. Já tive situações dessa forma. Futuramente o Ministério Público interpretou de uma outra forma e denunciou ele no feminicídio. Então, assim, como talvez pode ocorrer vice-versa, muito difícil, o delegado talvez autuar no feminicídio, o Ministério Público talvez entender que o crime ali, uma tentativa, trata-se de uma lesão corporal da Lei Maria da Penha. Como que é essa interpretação? O senhor já disse que tem os elementos de prova, mas como na condição de presidente do inquérito policial, o que você manda a sua equipe fazer? Quais são as diligências que o senhor consegue fazer em loco para apurar essa informação? Primeiro, eu queria fazer uma colocação aqui, doutor Tiago, para o seguinte. O trabalho realmente da advocacia, ele é um trabalho essencial à justiça. Está na lei. Né?
Eu digo isso por quê? Porque, particularmente, e eu acredito que isso também é feito por muitos colegas delegados, há determinadas situações as quais nós abordamos, onde a gente liga para os colegas advogados, fala, ó, dá uma força aqui, faz uma advocacia para essa vítima, porque é um caso que precisa de atenção. Porque muitas das vezes a gente não consegue demandar isso no Estado. Seria talvez o papel da Defensoria, mas aí a Defensoria está instalada em todas as comarcas do Estado? Não. Então a gente se vale muito desse serviço e a gente agradece muito todos aos colegas que são solícitos. Deixar aqui um abraço para a Cris, né, a nossa presidente da subseção em Timóteo. Ela é uma das militantes nessa luta. A doutora Beatriz também é a juíza da nossa comarca. Então a gente realmente se vale do serviço da advocacia para a vítima, não só para o autor. Assim como também, e eu digo muito isso, e sou um defensor, de que o inquérito policial e as ações da polícia não são para imputar tão só e simplesmente fato criminoso aos praticantes de algumas condutas. Na verdade, é o primeiro momento para a defesa daquele que se vê envolto em uma situação talvez criminosa. É o momento de se fazer a primeira defesa. Porque é o nosso objetivo. O que nós buscamos é aquilatar a verdade real. Ah, mas essa verdade real é uma verdade utópica. Tudo bem. Mas lembrem-se, né? O que nós objetivamos é chegar o mais próximo da verdade. E é nessa linha, doutor Tiago, que eu respondo a sua pergunta. Primeiro de tudo, é promover a escuta. Porque a gente precisa entender aquele contexto. Porque quando um caso de violência doméstica aporta nas unidades policiais, ele vem com todo um histórico por trás. E a gente só recebe a foto. E é difícil se fazer uma aquilatação e, sobretudo, um enquadramento jurídico de determinada situação só com a foto. Então, o primeiro passo é a escuta. Quando não são as vezes, e aí nós vamos entrar aqui, eu quero fazer um paralelo, quando não são as vezes, esses casos são travestidos de violências sexuais, né? Quando a gente começa a promover um pouquinho da escuta, a gente ouve de forma muito clara que trata-se de uma herança familiar. A vítima de violência sexual invariavelmente teve como vítima o seu pai, o seu avô. Isso passa por gerações e gerações nas famílias. Isso se torna uma realidade violenta vivida por essas famílias. E daí a justificativa, talvez, para essas vítimas mulheres tolerarem tanto essas violências. Porque para ela é algo natural, ela viu o pai, a mãe, ser agredida pelo pai. Ou ela convive com uma realidade onde a irmã apanha do marido, do cunhado. Então, infelizmente, como um fenômeno social, algumas vezes nós vemos isso. Há todo um histórico de violência familiar pretérito. Por isso aquela vítima, muitas das vezes, se vê envolta naquela violência e ela tolera por muito tempo, porque faz parte da realidade dela. Então, às vezes, as diligências, primeiro, elas começam pela escuta, porque a gente tem que entender o capítulo todo. Não dá para entender só a foto, o take, né, a cena. Não, nós temos que entender o capítulo, para ver de onde isso veio, para onde isso vai. Né? E aquilatar elementos subjetivos é muito complexo, porque a gente não consegue entrar na psique do indivíduo. A gente não consegue entrar dentro da cabeça do praticante da conduta criminosa. Até pelo seguinte, né, ontem nós falávamos disso na live, aquele que pratica a conduta criminosa, ele é sempre positivista. Ele pratica e acha que vai dar certo. Se der errado, ele pensa assim, não vão descobrir que sou eu. E se descobrirem que sou eu, não vão me pegar. E se me pegarem, eu não vou responder o inquérito, não vou responder processo, não vou ser sentenciado. Se eu for sentenciado, eu vou conseguir fugir. Enfim, ele tenta travestir a história da forma que melhor lhe aproveite. Então, nós não podemos contar, muitas das vezes, com a palavra do investigado. Então, as diligências são feitas para tentar aquilatar esse elemento psicológico, ou esse elemento, né, vontade, esse elemento dolo, por registros antigos, pela escuta de pais, de irmãos, de outros amigos. Né? Então, assim, é uma situação muito complexa. Apresentar de forma clara um feminicídio não é a situação das mais fáceis. Mas é um conjunto de elementos que nós utilizamos para chegar a essa conclusão.
É por isso que é necessário que tenha um inquérito mesmo, né, investigação, porque no calor dos fatos ali do flagrante é um pouco difícil mesmo, né? O máximo que talvez a polícia talvez conseguiria ali naquele momento ali, buscando o histórico através da folha de antecedentes, mas tem a questão das testemunhas, aquele vizinho que já acompanha a violência há muito tempo, mas naquele momento ele não estava na delegacia, mas é necessária aquela diligência posterior, né? Que a gente vê muito isso no inquérito, o vizinho não quis se identificar por medo, mas ele contou detalhes de quem só realmente conhece a história pode trazer aqui. Isso é verdade, isso é verdade. E, doutor, é claro, é importante dizer o seguinte, né? Quando a gente fala da situação do flagrante, lembra que é importante dizer para aqueles que nos escutam que é o primeiro momento ao qual nós temos contato com o fato. E necessário, de fato, por isso o flagrante ele tem um prazo para que as situações ali trazidas naquele primeiro momento sejam checadas. Né? Em diligência, na hora. Exato, porque às vezes é necessário, por exemplo, um atendimento multidisciplinar. Porque a mulher era tão ser viciada, sabe, no seu quê psicológico, né? Muito mais do que a violência física, porque a violência psicológica é a que marca, é a que fica gravada na memória ad eterno, né? Ela às vezes só consegue expressar o quanto violento foi aquela ação no atendimento psicológico, com a psicóloga. O ideal dos mundos, e aí esse é o projeto, né? Essa é a ideia de atendimento nas delegacias de mulheres, que lá já exista uma equipe multidisciplinar, uma psicóloga, uma assistente social, né? Uma defensora pública, para que possamos, com a maior brevidade possível, aquilatar todas essas situações que envolvem a violência doméstica. Doutor Jorge, o tema ele é muito interessante e denso, e acaba que, em razão desse pouco tempo que nós temos aqui para fazer esse bate-papo, vamos tentar aqui, já que a gente já está quase chegando a 1 hora, direcionar algumas questões divergentes para ver se a gente consegue ver o entendimento dos colegas. Em razão da pandemia, o que foi perguntado, como autoridade policial, delegado de polícia, você consegue ou conseguiu ter essa percepção se em razão da pandemia houve um aumento em relação a agressões relacionadas à Lei Maria da Penha e também um acréscimo, aí, uma crescente em relação ao feminicídio no Vale do Aço? Olha, o aumento dos casos envolvendo violência doméstica é notório, é fático. É uma realidade, aumentou demais, por conta dessa condição social que nós estamos vivendo hoje em plena pandemia. Os casos de feminicídio, né, na nossa região, eles não são muito grandes. Por quê? Porque ainda nós estamos falando de comarcas do interior, onde nós conseguimos, através do aparato estatal, esse atendimento, né, via CRAS, via CAPS, né, a assistência social do município, a vítima consegue ser direcionada para assistência social, a vítima consegue ser direcionada para um atendimento psicológico, né? As patrulhas de atendimento, né? Nós conseguimos aí o apoio da OAB, disponibilizando, né, assistência jurídica a essas mulheres, né? O fato de termos a Polícia de Prevenção à Violência Doméstica, a PPVD, da Polícia Militar, também isso ajuda muito. Então, os casos de feminicídio no nosso município são poucos. Aí nós vamos tocar no assunto. Não sei se é a situação, não sei se é o caso, pois não sou eu presidente do inquérito. Nós talvez teremos, né, enquadrado como feminicídio polêmica. O caso da enfermeira Priscila. Aí é polêmica. Talvez, porque ao que me consta a investigação ainda está em andamento, né? E aí nós teríamos ali no latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, nós teríamos aí talvez um feminicídio, né, segundo informações en passant, né, há notícia de que talvez ela teria um relacionamento com o seu algoz e, em decorrência do fim desse relacionamento, teria sido vítima do homicídio. Não sabemos, né? Só o presidente do inquérito é quem vai aquilatar e vai realmente dar o indiciamento correto a esse caso. Mas teríamos um elemento, talvez esse seria um exemplo.
O doutor Jorge, e um caso que vai ficar para a história do nosso município. Quero deixar aqui os meus sentimentos à família, né? Toda a comunidade de Santana do Paraíso, porque abalou toda a comunidade, um crime grave, bárbaro, cruel, né? Tanto é que teve aí o trato de diversas instituições policiais de diversos estados, Polícia Civil de Minas, Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Civil da Bahia, Polícia Militar de Minas, Polícia Militar de Bahia, Polícia Militar do Espírito Santo. Então, quer dizer, foi um caso de grande repercussão. Mas talvez o caso da enfermeira Priscila seria um exemplo de feminicídio. Sim, doutor, vou só fazer um registro. Conforme o doutor disse, em respeito ao colega advogado que está militando lá, porque o doutor Gessi também, no início, ele participou, não sei se ele ainda está nessa situação, e nós combinamos aqui de não entrar no mérito. Eu acompanhei somente o cumprimento do mandado de prisão, até para garantir também a lisura do procedimento, mas quem está à frente, né, do caso é o colega advogado, que já até se manifestou, né? Então, ótimo. O meu serviço ali foi, naquele momento, só acompanhar o cumprimento de mandado de prisão. Assegurar e resguardar o direito do acusado. Doutor Jorge, inclusive, tem só para a gente poder ponderar aqui, a Juliana Laia, acho que é assim que se pronuncia, ela mandou várias perguntas falando que já foi vítima, até hoje não aconteceu nada. Juliana, infelizmente, através da live, nós não conseguimos te dar um suporte e resolver o seu problema. Uma sugestão, procura a doutora Cristiane em Timóteo, presidente da UAB, procura um auxílio de um profissional que possa te orientar e verificar a sua situação, tá joia? Porque que, infelizmente, nesse bate-papo a gente não consegue entender o seu histórico e te apresentar uma solução. Mas vamos lá, doutor Jorge. O que aconteceu, né? Em relação a... Só para finalizar, o que eu sempre digo é o seguinte, quando tem uma investigação bem feita da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, que é o caso da Priscila, eu posso falar que eu estou de fora, a gente, obviamente, só se o acusado ele fosse muito, para mim usar a palavra aqui, muito maluco de fugir da realidade. Mas eu acredito que ali futuramente haverá confissões e talvez vai culminar num latrocínio, opinião minha. Mas não conheço os fatos, estou falando por alto. Enfim, vamos seguir aqui a nossa live. Doutor, você, na condição, falo você já em razão da nossa amizade. Claro, claro. Já se deparou com alguma situação envolvendo lésbicas relacionado tanto a Maria da Penha ou até mesmo em algum caso referente a feminicídio? Doutor, só complementar então, em pese de parecer óbvio, mas quem poderia ser a vítima do feminicídio, né? Se é somente mulher ou situações de gênero, não. Como que funciona até aquele primeiro atendimento ali no flagrante, na delegacia? Vamos deixar claro aqui que é o seguinte, a Lei Maria da Penha institui como a pessoa abarcada pelos institutos trazidos pela lei a mulher, independentemente de raça, cor, credo, religião, orientação sexual, tá? A Lei Maria da Penha diz que a mulher vítima recebe todo o tratamento da Lei Maria da Penha, mesmo que numa relação homoafetiva. Então, independente de orientação sexual, em sendo a mulher vítima, ela pode solicitar os préstimos da Lei Maria da Penha. Se vocês perguntam assim, doutor, você já teve algum caso, né, onde a mulher vítima, ela foi vítima dentro de uma relação homoafetiva? Já. De feminicídio, não. Mas já. Então, a lei não faz distinção de orientação sexual. Até porque é o seguinte, a legislação brasileira hoje, ela é muito clara, né, no sentido de caminhar para trazer a realidade do nosso povo, a realidade da nossa sociedade, o contexto da igualdade, né? Hoje, isso é claro, né? A legislação, inclusive, caminha nesse sentido de dar tratamento igual a todos, independentemente de origem, classe,
credo, orientação sexual. Então, a mulher, no contexto de uma relação homoafetiva, também pode ser vítima, né, também pode ser uma vítima enquadrada no contexto da Lei Maria da Penha. Não é por interpretação do operador do direito, não. Está na lei, é texto legal. A própria lei já diz isso. É a mens legislatórios, é a ideia do legislador. Ele quis trazer uma questão de igualdade. Doutor Jorge, só fazer uma observação aqui, até isso que o doutor Gessi pontuou. Hoje, com a evolução, o feminicídio ele vem em 2015, né, por uma questão política da bancada evangélica que trouxe essa qualificadora, e posteriormente a isso, com a evolução da sociedade, já existia, mas aí veio se tornar pública a questão também dos trans, né? Deixando muito bem dito pelo doutor, o sujeito passivo, a vítima é a mulher. A lei trata da mulher. O sujeito ativo, que é o agressor, seja mulher, seja, né, talvez uma outra condição, o que tem que ser observado é a vítima. Se a vítima for mulher, haverá o entendimento aí que será encaminhado ou pela Lei Maria da Penha ou pelo feminicídio, ou femicídio. Doutor Tiago, e a pergunta foi feita pela Gabi aí. Se aplica aos transexuais somente para quem realizou cirurgia ou adotou o nome social? É o que os tribunais discutem hoje. Qual é o critério? É o critério fenotípico? É o critério genético? É o critério social? Penso eu, né? Aí vou eu como operador do direito, que nós temos que pensar no que a lei pretendia. Se a lei pretendia abarcar, ou seja, proteger o maior número de pessoas o possível, nós não podemos criar um rol exclusivo. O que é preciso é entender esse indivíduo, né, da nossa sociedade, que foi vítima de violência, ele é uma mulher? Ele se entende como uma mulher? Eu acho que se isso for, né, uma realidade, a lei não pode fazer essa exclusão. Isso é a minha humilde opinião. Penso eu. Nós não podemos criar um rol exclusivo ou trazer uma restrição à lei que ela diz não querer. Porque, ao meu humilde sentir, a Lei Maria da Penha é uma lei inclusiva, não exclusiva. Bacana, doutor. Já para finalizar, gostaria de deixar o registro aqui, para muitos que não sabem, o doutor Jorge hoje está no seu horário de almoço, nos concedeu aí esse tempinho para fazer esse bate-papo conosco aí, trazer as informações, dispensa aqui comentários e a sua qualidade como delegado de polícia e ser humano, vem sempre aí conduzindo os seus passos aí em prol da sociedade, em especial a comunidade aí de Timóteo. Eu quero deixar registrado aqui os meus agradecimentos, já faço em razão do pouco tempo, acredito que com 1 hora aí a nossa live já está encerrando. Vou passar a palavra ao doutor Gessi e sinta-se já convidado. O nosso objetivo aqui, de 15 em 15 dias ou semanalmente, a gente sempre faz uma live e vamos fazer novos convites aí para o doutor Jorge vir trazer informação para nós e a gente poder debater o direito aí de uma forma tranquila, transparente e agradável. Eu me sinto aqui privilegiado, né? Eu já tive contato com o doutor Jorge por diversas vezes, mas somente na questão profissional, eu como advogado e ele atuando, né, como delegado de polícia. Mas eu já o acompanho aqui nas redes sociais, já tenho, né, dimensão do ser humano fantástico que o doutor é, e agora tendo essa oportunidade mais direta de bater um papo aqui, realmente é uma pessoa super comprometida com a sociedade aí, principalmente com a cidade de Timóteo. Estou muito feliz, né, por ter aceitado aqui o nosso convite e com certeza ficará estendido aí para outras oportunidades. A gente tem muito assunto para trocar ideia aqui e o senhor aí como autoridade policial, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, certamente vai nos enriquecer bastante nesse projeto que eu e o doutor Tiago estamos iniciando aqui. Muito obrigado mesmo, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, doutor Gessi, doutor Tiago. Doutor Tiago, né, amigo de longa data, o doutor Gessi também já teve realmente várias vezes trabalhando junto.
Eu acredito muito nisso que vocês estão fazendo. Eu acho que se comprometer com a comunidade é levar informação, é desconstruir mitos, é ser transparente, ser claro, né, e enriquecer de informação útil, né, as pessoas. Nós estamos vendo um mundo com tanta coisa desnecessária, né, com tanta coisa, né, tanta fake news, tanta conversa fiada, tanto mimimi, isso se prolifera com uma velocidade absurda, ao passo que informação de utilidade pública, de verdade, ela tem que ser trabalhada. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu tenho feito esse trabalho, né, nas redes sociais. Todas as semanas nós abordamos um tema, né, como essa semana nós trabalhamos aí a questão de ações preventivas à violência, né, o que nós, como cidadãos, podemos fazer para evitar, né, práticas violentas. Nós vamos trabalhar outros temas adiante. Vocês também, quero estender a vocês o convite para a gente voltar a falar sobre outros temas também. Agradecer aqui a oportunidade, nós estamos aqui no plantão, no horário de almoço, e a gente continua atendendo aqui até às 19 horas, mas contem comigo sempre. Sigam o nosso perfil, @delegado Jorge Caldeira, TX_Souza, e o perfil do doutor... adv.gersi Júnior. E aquele minutinho que eu aprendi com o doutor Jorge, hein? Aqueles 2 segundinhos para o print, pessoal, por gentileza, tira um print aí, marca a gente aí nas redes sociais, a gente faz isso aí com o maior carinho para vocês aí. Então vamos lá, aqueles 5 segundinhos. Aí marca a gente lá, posta nos stories, a gente manda um abraço para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, Nossa Senhora, né, continue intercedendo pela família de vocês. E nesse tempo tão difícil de pandemia, né, deixar o recado para todo mundo aqui, ó, se cuide, use máscara, álcool em gel. A coisa não tá bonita, não tem lugar de colocar ninguém não, hein? Tá feia a coisa, se cuide, hein? Tá feio. É isso Show aí. de bola. Valeu, pessoal. Um Forte abração, abraço. bom final Obrigado de semana para a todos. todos Até aí. mais. Um abração. Forte abraço.